1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 4. Diz assim, Paulo escrevendo: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Pai, nós te damos louvor e honra pela tua palavra, pelo teu cuidado, pela tua instrução. Reconhecemos, Senhor, que tu és Deus para fazer, e para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, que pensamos, que planejamos, que desejamos. Mas também entendemos que tu é Deus, Senhor, para não fazer se tu não quiseres, mas nós cremos que sempre que nós estamos reunidos no teu nome, algo extraordinário, sobrenatural acontece. Nós estamos como igreja reunidos no teu nome, Senhor, clamando, desejosos, cheios de expectativa pela tua palavra em nossos corações, porque ela é a fonte que nos sustenta. Em nome de Jesus, dá-nos a tua palavra, Senhor. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho, ele é motivador. O Evangelho, ele é inspirador. A própria palavra Evangelho, o significado dela é boa notícia. O que uma boa notícia traz? Alegria, esperança, ânimo. Uma boa notícia, ela dá ao coração dos homens refrigério. E o Evangelho, ele tem esta finalidade, a finalidade de dar e de trazer uma boa notícia. Entretanto, é importante que a gente saiba para quem é essa boa notícia. Aonde é que esta boa notícia tem essa eficácia do ânimo, da esperança, da alegria, da expectativa? A boa notícia do Evangelho traz isto tudo para o Espírito. É por isso que nós estamos percebendo nos últimos dias uma mensagem que tem sido muito criticada em cima das plataformas, nas igrejas, que são aquelas que a gente chama de mensagens motivacionais. Muito criticado nos últimos tempos, porque são mensagens motivacionais, mas que trazem motivação, inspiração para a alma, para a carne, muitas vezes, para tudo aquilo que é perecível, transitório, passageiro, terreno. O Evangelho, ele é sim motivador. A mensagem do Evangelho é sim uma mensagem motivacional, porém, é uma mensagem motivacional para o Espírito que clama, Abba Pai. O nosso Espírito, o Espírito de Deus testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Evangelho comunica ao Espírito do homem. O Evangelho tem o poder de conectar o Espírito do homem com o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Essa conexão que transcende a natureza, a carnalidade, a matéria. Então o Evangelho, ele é sim motivacional para o Espírito. E se ele é motivacional para o Espírito, e muitas vezes ele será confrontador para a carne. A Bíblia diz que a carne e o Espírito militam um contra o outro, de modo que um tenta se sobrepor sobre o outro. Aqueles que são guiados pelo Espírito agradam ao Senhor,
Aqueles que são guiados pela carne desagradam ao Senhor. A carne e o espírito combatem um contra o outro. O Evangelho fortalece a nossa conexão com o Senhor. O Evangelho motiva, inspira, dá ânimo, refrigério para o espírito, porém, confronta a carne, bate na carne, tira a carne, o homem, da zona de conforto. Eu não sei quanto a você, mas em relação à minha vida, as maiores mensagens que eu recebi e que de fato promoveram uma mudança na minha vida foram mensagens que me confrontaram, não mensagens que massagearam o meu ego. Com você é assim também? As maiores mensagens da minha vida que mudaram mudança de entendimento foram mensagens que eu saí alegre no espírito. É aquela mensagem que você sabe que é verdade, entretanto a tua carne grita. Nada se pode contra a verdade. O Evangelho comunica no espírito, e no espírito a gente sabe, é verdade, porém confronta, combate, ataca, traz mal-estar muitas vezes. Então muitas vezes, mensagens que vão transformar a nossa vida são mensagens que a gente sai meio chateado conosco, com a carne, com a natureza humana, mas avivados no espírito. O Evangelho precisa confrontar a natureza humana. O Evangelho é fundamentalmente isto. A primeira mensagem que Jesus Cristo pregou, você sabe qual foi? Quando Jesus sai do deserto, ele começa a pregar o Evangelho, o reino de Deus. Ele traz o reino, ele começa a pregar a mensagem do reino de Deus. Qual foi a primeira palavra que Jesus Cristo falou? Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Antes de Jesus Cristo vinha João Batista preparando o caminho. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Jesus vem e diz: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando Pedro se levanta e começa a pregar o Evangelho, dizendo que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, vivo está e voltará, este é o Evangelho. E Pedro começa agora a trazer um combate às obras da carne. Quando Pedro termina de pregar a palavra, a Bíblia diz que o povo estava dando pirueta, aviãozinho? Não. A Bíblia diz que o povo estava angustiado. E esta angústia não era uma angústia de tristeza no espírito. O espírito estava avivado, porque quando começa a falar do Senhor, meu irmão, o teu espírito começa a saltar dentro de você. Mas eles estavam angustiados porque o Evangelho foi desnudando, foi revelando a natureza pecaminosa de cada um. E aí quando eles perguntaram: o que faremos então para recebermos a salvação? O que Pedro falou? Arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, e receberão o dom do Espírito Santo. Então o Evangelho, ele confronta sim a nossa natureza carnal, e é isto que vai dando transformação e mudança de vida. Ninguém muda na zona de conforto, ninguém muda sem confronto, ninguém muda sem inquietação. São aqueles momentos que a gente diz: chega, que a gente se revolta contra alguma coisa, contra algo em nós, contra uma paralisia em nós, no que diz respeito à nossa forma de agir. É quando a gente olha para nós no espelho, muitas vezes, e não gosta daquilo que está vendo, que a gente toma uma atitude: chega, amanhã vou fechar a boca, amanhã eu vou para a academia, amanhã eu vou fazer alguma coisa, não estou gostando do que eu estou vendo. É uma irritação consigo. É quando talvez você esteja trabalhando e aquilo que você faz não tem dado os resultados que você espera. Enquanto você está acomodado, a tua vida será mais do mesmo todo dia. Mas é quando você se indigna muitas vezes: não, quer saber de uma coisa? Eu vou me preparar melhor, eu vou estudar mais, eu vou procurar um emprego melhor, eu vou me dedicar mais, eu vou sair
desta zona de conforto, e esta zona de conforto vai transformar a tua história. Não espere ter algo diferente, isso é um clichê, meu irmão, mas é uma verdade. Não espere ter algo diferente fazendo todos os dias a mesma coisa. É uma transformação, e o Evangelho ele vem fazer isso. A palavra arrependimento não é choro, não é remorso. A palavra arrependimento na Bíblia é metanoia, que significa transformação de mente. O Evangelho ele vem para transformar a nossa mente. O Evangelho, quando ele entra na nossa vida, quando ele começa a confrontar as nossas obras da carne, ele começa a anular as obras da carne para que o fruto, Paulo fala, as obras da carne se manifestam nas imoralidades, na ira, na inveja, na mentira, no ódio. Mas o fruto do Espírito também se manifesta quando as obras da carne são aniquiladas, quando pelo culto racional que Paulo falou, pelo entendimento do Evangelho e a liberdade que a gente dá do Evangelho transformar a nossa mente, trabalhar o nosso caráter. O fruto do Espírito, que é alegria, paz, amor, perseverança, longanimidade, bondade. O fruto do Espírito, ele começa a surgir. E tudo isso, onde é que é a guerra? É aqui. É a dar a liberdade para o Espírito trabalhar. E o Espírito, ele trabalha no confronto. A carta que nós lemos é uma carta que Paulo escreve aos Coríntios. Ele começa a carta dizendo que a igreja de Coríntios era uma igreja que seria preservada pelo Senhor, uma igreja que seria irrepreensível no dia do Senhor, uma igreja que contava com a graça do Senhor, uma igreja que não lhes faltava nenhum dom espiritual. Paulo começa dizendo: eu dou graças a Deus pela vida de vocês e pela graça que o Senhor tem derramado sobre a vida de vocês. Eu louvo ao Senhor por isto. Só que ainda no capítulo 1 até o capítulo 11, de 16 capítulos que a carta tem, do 1 ao 11, Paulo repreende, exorta, corrige a igreja de Corinto. Se nós não dermos liberdade para o Espírito Santo corrigir o que nós está errado, meu irmão, nós não conseguiremos desfrutar de toda a grandeza que o Senhor tem para nós. Eu gosto da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto a cidade de Corinto era uma cidade portuária, muito semelhante com a de Itajaí. Uma cidade litorânea, portuária, uma cidade até no número de habitantes semelhante a Itajaí, que vivia da mesma economia que nós vivemos, e a gente sabe que o povo do litoral é diferente nas suas práticas, nos seus hábitos, do povo da serra, por exemplo. Nós temos coisas que são inerentes à cultura, à região em que nós moramos. Nós somos sim muito resultado do meio. O meio também nos molda, também nos influencia. E essa igreja de Corinto era uma igreja que estava pronta no que diz respeito a tudo que Deus pode dar para viver coisas poderosas. Porém, era uma igreja que estava correndo o risco de ficar de fora do reino de Deus, porque depois da carta de Paulo eles entenderam, mas até ali, Paulo vai para Corinto, em Atos capítulo 18, a Bíblia diz que Paulo vai e começa a pregar o evangelho naquela cidade, fica por 1 ano e meio pregando ali. Muita gente começa a se converter, mas era uma cidade muito promíscua, era uma cidade que tinham ali templos de adoração a deuses pagãos. Um deles era a deusa Afrodite, que era a deusa do sexo, da imoralidade. Prostitutas cultuais desciam todos os dias do templo para terem relações sexuais com os habitantes da cidade, e aquilo ali era uma espécie de culto a deusa Afrodite. Era uma cidade muito promíscua, muito
pecaminosa, porém o Evangelho entrou, e o Evangelho começou a salvar vidas, e as pessoas começaram agora a desfrutar da graça, e Deus começou a dar dons, e a igreja começou a crescer, e o poder de Deus começou a se manifestar. Mas Paulo escreve a carta aos Coríntios, a primeira e a segunda, para deixar uma síntese. Qual é? Caráter tem que se sobrepor a dons. Dom não se sobrepõe. Dom não é sinônimo da aprovação de Deus sobre a nossa vida. Não é porque Deus me usa que Deus me aprova. Não é porque eu estou sendo um instrumento na mão do Senhor, poderoso, quem sabe, que eu estou contando com a aprovação. Paulo escreve essa carta para lembrar à igreja de Coríntios o que Jesus Cristo havia falado lá para aqueles que estavam fazendo e acontecendo em nome dele, e que no dia da sua volta ficariam. Em teu nome realizamos milagres, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos uma grande obra. E Jesus disse assim para eles: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Porque caráter tem que se sobrepor a dons. Isso é muito importante, gente. Porque mais importante do que o Senhor está fazendo através de você é o que você permite Ele fazer em você. Mais importante. E se nós não cuidarmos, daqui a pouco nós seremos assim também, uma igreja cheia de dons, porém sendo repreendida no Senhor, pelo Senhor, e correndo o risco de ser reprovada pelo Senhor, porque o seu caráter não foi permitido ser tratado. Nós não permitimos o Senhor tratar o nosso caráter. Paulo diz assim aos Coríntios: eu esmurro o meu corpo, e eu faço dele o meu escravo, para que depois de eu ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você já pensou, meu irmão? Tornar a graça inútil sobre a nossa vida. A igreja de Corinto, ela tinha algumas características que talvez nos ajude. Talvez não como uma mensagem de conserto, mas uma mensagem ainda de prevenção. Porque nós certamente seremos tentados. Nós não somos nem melhores nem piores do que eles. Nós estamos buscando no Senhor, esperando do Senhor, recebendo do Senhor. Nós estamos vendo o Senhor se manifestando em nosso meio. Eu quero falar muito hoje sobre caráter e sobre dons. E talvez quando nós entrarmos na parte dos dons, você vai perceber que muitos deles já estão em nosso meio. Muitos já estão se manifestando. Muitos de nós já estamos sendo usados pelo Senhor. Mas nós corremos o risco, se nós não deixarmos o Senhor moldar o nosso caráter, nós correremos o risco de pregarmos a muitos e sermos reprovados pelo Senhor. Porque é tentadora a sensação de você descer da plataforma depois de um dia em que o Senhor te usou poderosamente, e achar que porque o Senhor te usou poderosamente, você está sendo aprovado por Deus. E você pode ser usado poderosamente por Deus aqui em cima, porque Deus tem compromisso com o seu povo. Somos veículos, somos instrumentos, somos ferramentas na mão do Espírito Santo de Deus, que muitas vezes passa por cima de tudo aquilo que a gente tem feito, que tem desagradado ao Senhor, para servir aquele que está de coração puro. Mas todos nós haveremos de prestar contas diante daquele cujos olhos são como chama de fogo, que nada escapa. A plataforma não é o único lugar. Todo o cristão tem responsabilidade de fazer com que a luz do Espírito Santo brilhe sobre a terra que está nele. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam o que? As vossas boas obras, e glorifiquem ao Pai Celestial. Essas boas obras é o fruto do Espírito.
é o caráter transformado. É aquele que furtava, não furta mais. É aquele que mentia, não mente mais. É aquele que adulterava, não adultera mais. É aquele que caluniava, não calunia mais. É aquele que era fofoqueiro, não é mais fofoqueiro. É o caráter sendo transformado. É por isso que Paulo disse: nós temos a mente de Cristo, nós temos a mentalidade de Cristo, a forma de pensar. E uma vez que a gente pensa, o corpo é a reação dos pensamentos. Você é ou será exatamente aquilo que você pensa ao seu respeito. Isso é um fato. Nós somos ou seremos exatamente aquilo que pensamos ao nosso respeito. Pense que o Senhor Jesus te justificou, mudou a tua história, te lavou com o sangue dele e quer fazer com que a tua vida seja uma vida de glória ao nome dele por essa terra, aonde eu e você passarmos, que o Senhor possa ser glorificado através das nossas obras. Caráter tem que se sobrepor a dons. Olha o caráter da igreja de Corinto. Talvez quando eu terminar de falar, você diga: eu não quero congregar nessa igreja. Eu jamais congregaria nessa igreja de Corinto. Paulo aqui está revelando um espírito que age na igreja. Paulo é o pastor da igreja de Corinto, e pastor é aquele que vê. O maior engano das pessoas é achar que o pastor está perdido. Deus dá ao pastor uma condição de ver. Paulo aqui ele não está expondo indivíduos particular, ele está expondo uma realidade da igreja. E talvez se o Senhor pudesse abrir e revelar os corações e as ações de cada um de nós, nós perceberíamos que muitas das coisas que aconteceram em Corinto, acontecem também em nosso meio. Seja em um ponto ou em outro, seja com um ou com outro, mas todos nós, porque a Bíblia diz que todos pecam, todos carecem da glória de Deus. Porém, nós temos uma vantagem em relação a eles, nós já temos a experiência deles para mudar a nossa história e não fazermos igual. O próprio Paulo vai falar para Coríntio, na carta aos Coríntios, na primeira carta, ele vai dizer que Israel era um exemplo para eles. Quando ele fala sobre a murmuração, sobre o povo que reclama, ele diz: olha para Israel. Israel serviu como exemplo para nós. Deus os tirou com mão forte do Egito, os tirou do cativeiro, mas não se agradou da maioria deles. E eu vou dizer para você, a maioria significa que só 2 se salvaram. De 600 mil homens, fora mulheres e crianças, há quem diga que é um número de 3,5 milhões de pessoas. Apenas 2 daquela geração se salvaram, Josué e Caleb. E Paulo diz aos Coríntios assim: ei, olha para Israel como exemplo para nós, porque eles tinham poder, eles tinham dons, eles tinham manifestação, mas eles não tinham caráter. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram do Egito, mas eles ficavam olhando para o Egito. Deus os arrancou do Egito, mas o desejo deles era de voltar para o Egito. Por quê? Porque o caráter estava moldado à forma do Egito. O exemplo é o mesmo para nós. Deus nos arranca do mundo, mas muitas vezes o mundo não é arrancado de dentro de nós. Deus nos tira das velhas práticas, Deus arranca o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Muitas vezes a gente não tem condições de sair, Deus nos arranca desse lugar. Mas a verdade é que quando a gente está aqui nesse lugar, dá uma saudadezinha, e aí a gente olha para trás, e o Senhor está dizendo: olha para eles como exemplo, porque o que eu quero é que vocês olhem para frente e não mais para trás. Olha algumas características da igreja de Corinto. Ela era uma igreja que tinha, no meio dela, muito favoritismo, sentimento faccioso, muita divisão, não se entendiam, tinham favoritismos. O favoritismo era tanto que Paulo chega a dizer assim: por acaso, porque eles tinham o seguinte, na igreja de Corinto: eu gosto de Paulo, não, eu gosto de Apolo, não, o homem de Deus mesmo é Pedro. Se Pedro está pregando, eu vou no culto. Se Pedro não foi, eu não vou. Não, é o apóstolo Paulo, então eu estou na igreja.
Não, se o apóstolo Paulo não vou, então eu também não vou ficar em casa. Afinal de contas, não é o pastor Paulo que vai pregar, eu vou ficar em casa. Isso não acontece, aqui não acontece de jeito nenhum. Eu sei que eu saí, todo mundo veio na igreja no domingo passado. Agora você sabe o que é o mais estranho? Você acredita que tem gente que congrega no CI e não gosta de mim? Deus me constituiu pastor da igreja, não gosta, ele espera eu sair, quando eu saio eles aparecem. O contraditório também é verdadeiro, meu irmão. Tem gente que espera, não, eu não gosto muito da palavra, eu gosto da companhia, tem amigos lá, tem gente lá que me interessa, mas o pastor Fernando, não sei, eu não gosto muito dele. Aí eles esperam eu sair para poder vir para a igreja. Como também tem aqueles que acham que a única palavra que presta é a palavra que eu prego. Só estão na igreja se o pastor está na igreja. Aí Paulo chega para Corinto, porque Corinto também era assim. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Paulo olha para eles e fala assim: por um acaso Paulo foi crucificado em favor de vocês? Por um acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? Quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo, senão apenas mensageiros da palavra do reino e do evangelho? Maior do que o mensageiro é a própria mensagem, meu irmão. Foi Jesus Cristo quem morreu por nós, é em Jesus Cristo que nós somos batizados. Todos nós carregamos uma mensagem, seja quem for, se é Cristo. Se é Cristo que está sendo ministrado e pregado, glória a Deus pela vida daquele irmãozinho que está ministrando. Ele está falando tudo que a gente precisa ouvir, a gente só precisa ouvir falar de Jesus. Aqui não, mas lá em Corinto tinha, meu irmão, favoritismo, era chato demais. Uma outra coisa pontual na igreja de Corinto eram as imoralidades. A imoralidade sexual, como eu disse para você, era uma cidade muito promíscua. A nossa geração é uma geração do culto ao corpo. Eu não posso afirmar para você que Jesus Cristo vai vir na nossa geração. O que eu posso afirmar para você é que as coisas estão se intensificando, e quanto mais próximo da volta do Senhor Jesus, maiores serão os pecados sexuais. Porque foi Jesus quem disse: assim como foram os dias de Ló, assim serão os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Em Corinto havia esse culto a Deus Afrodite. Na nossa geração existe esse culto ao corpo, onde tudo ou muitas coisas levam para o libido sexual, o despertar do desejo sexual. Hoje você vê uma propaganda de um automóvel, tem lá uma modelo seminua para anunciar. Hoje tudo que você vê, a maioria das coisas que você vê tem uma conotação. Hoje, estar na moda é vestir-se de forma sexy. E o que é ser sexy se não atrair os olhares das pessoas para você e despertar nelas o desejo de te levar para a cama? Isso é uma pessoa sexy. E muitos de nós estamos sendo engodados por esse espírito. O espírito de sensualidade, o espírito de promiscuidade, o espírito de libertinagem, que sem dúvida alguma vai acabar na destruição do corpo, porque Paulo disse aos coríntios: aquele que peca fora do seu corpo, fora do corpo peca, agora aquele que peca no seu corpo, peca contra Deus. Não sabeis vós que são santuário do Espírito Santo de Deus, e que Ele habita em vocês, e que vocês não são mais de si mesmos? Aquele que peca sexualmente, peca contra o seu corpo. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso, minha irmã. O Senhor tem algo poderoso para a sua vida, maravilhoso para a sua vida. A santificação é algo que glorifica ao Senhor.
Sexo para Deus está lá em Gênesis. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sexo para Deus é um homem, uma mulher no matrimônio. O que passar disso, bota na conta do pecado. E ponto final. Já contei o meu testemunho, foi a primeira coisa, não foi um homem que pregou para mim, não foi uma pessoa que me disse, não foi alguém que chegou para mim e falou assim: olha, Fernando, você já namora aí com a Elisa já há 2, 3 anos, agora você está se convertendo. A primeira coisa que você tem que fazer, foi o Espírito Santo de Deus que falou no meu coração. Foi a primeira coisa. Eu chamei a Elisa e disse: Senhor, oh, amor, o Senhor falou comigo que nós precisaríamos, porque nós namorávamos há 2 anos, meu irmão, um namoro do mundo, um namoro normal. E o Senhor me chamou e disse assim: o Senhor disse que nós devemos santificar o nosso relacionamento. Aí eu não sei o que é pior, se é você nunca ter experimentado a fruta ou já ter experimentado e agora ter que abrir mão por um determinado tempo. Mas nós colhemos frutos disso até hoje, no nosso relacionamento, na nossa vida. Não relativize o Evangelho, meu irmão, o Evangelho é verdade, o poder de Deus é verdadeiro. E o Senhor está separando para você, para Ele, um povo particularmente seu, santificado, separado daquilo que o mundo tem feito. Esforcem-se para terem paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Paulo vai falar no capítulo 6 de 1 Coríntios: não se deixe enganar, aqueles que praticam imoralidades sexuais não herdarão o reino de Deus. Eu estou falando para uma igreja cheia de dons. Quando o culto acontecia, o poder se manifestava. Era uma igreja que subia e o poder se manifestava. Mas havia gente promovendo promiscuidade, se contaminando no corpo, no altar, no louvor, na pregação, na porta, cuidando dos carros, do estacionamento da igreja. E Paulo diz assim: cuidado com isso. Dom tem que se sobrepor ao caráter. Caráter tem que se sobrepor ao dom. Você sabe uma outra coisa que naquela igreja tinha? Orgulho. E o orgulho, na palavra de Deus, Paulo diz assim: o orgulho que vocês têm não é bom. Olha, é do capítulo 1 ao capítulo 11, só palavras de conserto. O orgulho que vocês têm não é bom. Esse orgulho se trata de vanglória. Era aquela igreja que achava que só ela ia para o céu. É aquela igreja que ela estava certa e as outras estavam erradas. É aquela igreja que quando se encontrava Corinto, se encontrava com a Galácia, com os Gálatas, com os Efésios, começava a falar bem de Corinto e desprezar os Efésios. Isso não acontece no nosso meio. Tem gente que enche a boca para dizer: eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano, eu sou ceiano, eu sou meviano, eu sou reviveriano. O orgulho não é bom. Não permita que uma placa denominacional se sobreponha à unidade que nós devemos ter como igreja em toda a cidade. Não se esqueça de que nos últimos dias o que mais vai cair são placas denominacionais. O propósito do Senhor nessa terra nos últimos dias é unificar, é unir a sua igreja, e a sua igreja não se comporta debaixo de um CNPJ. Orgulho, vanglória não é bom. O Senhor pode estar fazendo sim grandes coisas no nosso meio, nós nos alegramos, mas glória seja dada ao nome dEle, que está fazendo lá na embaixada, que está fazendo lá no Mevan, que está fazendo lá na Reviver, que está fazendo lá na Assembleia, que está fazendo lá na Batista, que está fazendo em muitos lugares, porque são muitos os ministérios, mas o Espírito Santo é o mesmo. Orgulho não é bom. Quando o orgulho entra no nosso coração, quando nós pensarmos que somos melhores, aquele que está em pé, cuide. Paulo fala aos Coríntios, para que não caia. A soberba antecede a ruína. O espírito altivo antecede a queda. E o Senhor, diz a palavra dele, se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você sabe por que muitos ministérios proeminentes, grandes, cheios de realizações, deixaram de ter
a força que tinham? Somente o orgulho. Um dos piores pecados que nós podemos ter, porque Deus se opõe. Meu irmão, você já parou para pensar o que é a oposição de Deus? Não é desprezo, não é simplesmente deixa ele ir para ver onde é que ele vai. Oposição significa Deus contra você. E Deus se opõe a orgulhosos. Eu sempre ministro isso ao ministério Allelon. Deus vai levantar o Allelon com muita força e autoridade na nação e no mundo. Cuidado com o orgulho. O orgulho não é bom. O orgulho traz a oposição de Deus. O orgulho precede a queda. O Senhor vai levantar grandes pastores que pregarão o evangelho por muitos lugares. Essa semana mesmo, como eu disse para você, eu estava nos Estados Unidos. Eu nunca planejei ir para os Estados Unidos. Eu nunca tive no coração, antes de ir, a vontade de ir. Foi semeado no meu coração. Um dia eu recebi uma palavra que me disseram: Deus vai te usar para pregar na América. Até então a América para mim era um lugar, os Estados Unidos, ok. Já tinha viajado para a Europa muitas vezes e preferia a Europa. Nunca fiz planos, vamos para a América. Foi depois de uma palavra que eu recebi: você vai ser usado para pregar o evangelho nos Estados Unidos. Quando falaram isso, que acendeu o desejo. Aí que eu fui correr atrás de visto, aí que a gente foi fazer as coisas, aí que a gente viajou pela primeira vez. E algo muito interessante aconteceu como um selo do Senhor. Na nossa lua de mel nós fomos para os Estados Unidos. E lá na lua de mel eu recebi um telefonema: você está na América? Estou. Então vai pregar o evangelho lá em Jacksonville, 400 e poucos quilômetros de onde a gente estava. Olhei para Elise e falei: casou com um pastor, agora vem um desafio. E aí, irmão, lua de mel, vamos pregar? E ela aceitou. E de lá para cá o Senhor tem aberto portas. E as coisas têm acontecido. Já era para ter ido antes, não fui por falta de condições, mas enfim, o Senhor colocando no coração. Eu tenho que vigiar o meu coração para não me orgulhar disso. Eu já falei para os pastores dessa igreja, para aqueles que vão ser levantados, eu tenho a certeza, na pregação do aniversário da igreja deste ano, a mensagem que eu ministrei na quarta-feira, muita gente faltou, mas a mensagem que eu ministrei na quarta-feira foi uma mensagem que o Senhor deu para os próximos tempos, e a mensagem se tratava sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, que é o que nós estamos fazendo. E a Bíblia diz que eles reconstruíram os muros em 52 dias, foi um trabalho recorde. O que o Senhor está fazendo no nosso meio é acelerado também, mas a Bíblia diz que teve um momento em que eles estavam exatamente na metade da reconstrução do muro, porque todos estavam comprometidos, trabalhando, todos estavam em humildade, reconhecendo que era o Senhor, e cumprindo o propósito do Senhor. Eles estavam na metade. É o que eu creio que nós estamos vivendo nesses dias. Nós ainda estamos na metade da reconstrução dos muros. O Senhor vai levantar muita gente aqui dentro dessa igreja, que vai a nações, que vai a lugares, que estará em cabeça em lugares proeminentes na política, na saúde, na ciência, na tecnologia, homens e mulheres que serão igreja do Senhor por toda a terra. Nós somos sal espalhados por toda a terra, mas o Senhor diz para nós: cuidado com o orgulho não é bom. Uma outra coisa que acontecia com eles era a associação que eles faziam com falsos irmãos. Paulo diz assim: quando vocês forem se associar com alguém, não se associem com os imorais, com os adúlteros, com os mentirosos, com os ladrões. E quando eu digo isto, eu não digo aos que assim são no mundo, senão vocês teriam que sair do mundo. Muitas vezes os negócios que a gente faz no mundo com pessoas que não são convertidas, são para eles uma oportunidade de, através de nós, conhecer o Evangelho. Mas aí Paulo diz assim: agora não se associe com qualquer um que, dizendo-se irmão, seja tudo isso. E tem muita gente no nosso meio que se diz irmão. Tem muita gente que se esconde no meio da igreja. E eu amplio, eu não estou falando só dessas quatro paredes. Mas eu conheço muita gente que está chateada, está entristecida, ou se afastou da igreja,
porque foi enganado dentro da igreja, porque foi passado para trás dentro da igreja, porque fez um negócio com alguém que se dizia irmão. Isto é possível acontecer. Agora, se nós tivermos o conhecimento, nós teremos mais capacidade de avaliar melhor os negócios que nós fazemos. Igreja é um extrato da sociedade, tem gente boa e tem gente ruim. Às vezes as pessoas são muito ingênuas de achar que só porque está todo mundo dentro da igreja, todo mundo é bom. Não. O Senhor está dizendo: tenham sabedoria nos relacionamentos, aprendam a avaliar. Não saia apertando a mão e fazendo negócios sem antes conhecer a pessoa, mesmo que está dentro da igreja, mesmo que tem muita gente. Meu irmão, a igreja é um lugar de vários níveis de relacionamento com Deus. Tem gente que está pronta para viver toda a grandeza do Senhor, tem gente que precisa ser transformada ainda. E o desafio é nós todos convivermos dentro desse lugar. Paulo está dizendo: avalia melhor, cuidado, tenha... porque senão você vai se entristecer. Daqui a pouco o inimigo quer te arrancar de dentro da igreja, quer te arrancar da comunhão, quer te arrancar do meio do povo de Deus. Onde tem trigo, tem joio, meu irmão. Aprenda isso, seja inteligente, tenha discernimento espiritual, aprenda a avaliar. O Senhor nos deu essa capacidade. Protege o teu coração, protege a tua família. Não se trata de você sair desconfiando de todos, não, mas se trata de você ter equilíbrio. Você sabia que o Espírito de Deus é equilíbrio? Como eu falei, uma outra questão, eu vou pular para o final, tinha muita, é do capítulo 1 ao 11, fragilidade no casamento. O capítulo 7 inteiro fala sobre o relacionamento conjugal. Hoje nós vivemos no meio da igreja muitos casais em crise, muitas dificuldades no relacionamento, no casamento. E Paulo, no capítulo 7, eu lhe dou um conselho. O capítulo 7 de 1 Coríntios fala sobre o relacionamento conjugal, sobre o marido honrar a esposa, sobre a esposa honrar o marido, sobre os dois terem relacionamento íntimo. Vou falar um negócio aqui só porque Paulo falou. Está lá no capítulo 7, depois você vê. Você sabia que muitas crises conjugais é falta de sexo? Já ouvi um fala Deus. Sabe o que Paulo vai dizer? Não neguem-se um ao outro, a não ser por um curto período, apenas para dedicar-se à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que o inimigo não vos tente. Tem gente dizendo: meu Deus, sexo, eu me lembro disso vagamente, eu me lembro disso. Isso é comprovado inclusive cientificamente. Aí tem gente que não lê Bíblia, mas acredita na ciência. A ciência diz que os casais que têm uma vida sexual saudável têm laços afetivos mais fortes. É a Bíblia que está dizendo. Só os casados, não se esqueça, hein? Quem está aí namorando aí, fecha o ouvido, não é para você. Uma vez eu disse isso e o irmão disse: eu nunca mais vou me esquecer. Deus se entristece com aqueles que namoram e fazem sexo, mas fica muito aborrecido com aqueles que são casados e não fazem. Foi a primeira coisa que Adão fez quando viu Eva, você sabia? Uau, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ó pra galera. Foi Deus que criou, não foi o diabo. O diabo tem contaminado, pervertendo a ordem natural das coisas. Então, muita fragilidade, você vai ver que é isso, não se veem, não se tocam, não se beijam, não fazem amor. Paulo vai falar da ceia, Paulo vai falar de tantas outras coisas, mas aí fala da murmuração, que eu já falei. Leia a carta, é muita coisa para pregar em uma mensagem. Mas aí Paulo vai para os dons,
E o interessante é o seguinte: apesar de todas essas falhas, apesar de todos esses pecados, Paulo diz que aquele povo era um povo de Deus, que aquele povo estava cheio da graça do Senhor, e que aquele povo, com tudo isso que eu falei para você, não lhes faltava nenhum dom. Sabe por quê? Por causa de uma palavra que se cumpre sobre a nossa vida: onde abundou o pecado, vai transbordar a graça do Senhor. O Senhor quer sim que o nosso caráter seja reformado, transformado, porque isso glorifica o nome do Senhor. Só que dom, meu irmão, tem a ver com graça, dom tem a ver com presente, dom tem a ver com facilitação que o Senhor promove para que eu e você vivamos o nosso propósito. A graça não é o Senhor dar para cobrar depois, a graça é o Senhor dando para facilitar. Porque se o Senhor desse para nos cobrar depois, significaria dizer que se nós não quiséssemos receber, nós daríamos contas sozinhos. E ninguém pode salvar-se a si mesmo. Ninguém pode conquistar sozinho. Foi Jesus Cristo quem conquistou todas as coisas por nós. Porém, o Senhor nos dá dons para facilitar, como uma ferramenta que promove o propósito de Deus. É como você parafusar um parafuso na parede com uma colher. Você vai passar um trabalho enorme. Com o dedo vai passar um trabalho enorme. Agora, se você tiver uma chave de fenda, vai ser rápido, porque a chave de fenda é a ferramenta que facilita o trabalho. Este é o dom. Dom é isto, essa é a graça. Por isso que eu amo pregar o Evangelho. Nós vivemos uma cultura de meritocracia, e na cultura da meritocracia você trabalha para conquistar. A cultura da meritocracia nasceu com o pecado. Quando o homem foi expulso do jardim do Éden, Deus disse assim: agora do suor do seu rosto comerás do teu pão. Você terá que merecer. No pecado, na lei, na meritocracia, no Adão caído, no homem que errou, esta é a cultura. Agora em Cristo são novas todas as coisas. Em Cristo nós somos regenerados. Se no pecado o homem tem que trabalhar e do suor do seu rosto comerá do seu pão, no Evangelho, na graça do Senhor, o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Por que vocês se preocupam quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir? Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então busquem o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão dadas, acrescentadas. Esta é a graça. Na meritocracia eu trabalho para conquistar, na graça eu também trabalho, mas é para preservar. O trabalho é intenso, só que é para preservação daquilo que nós já recebemos. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? O que a palavra do Senhor diz? Paulo fala aos Coríntios, na segunda carta, Paulo diz assim: Ele é aquele que supre de semente ao que semeia, e de pão ao que come. Quem aqui tem fome? Quem aqui precisa de pão? O Senhor suprirá. Quem aqui precisa crescer? Quem aqui precisa plantar? Quem aqui precisa ter uma abundante colheita? O Senhor suprirá de semente. Parte dele, por ele, para ele são todas as coisas, é o que diz a palavra do Senhor. Desfrute da graça, ainda que talvez você tenha vivido um tempo de muito pecado, mas o Senhor tem transbordado graça sobre a sua vida. Viva da graça. Mas entenda, a graça não pode se tornar inútil na nossa vida. A graça do Senhor é o facilitador que nos dá velocidade, agilidade, precisão, mas deve ser preservada. Como é duro alguém que não entende isso, e aí ele trata a liberdade como libertinagem. Ele inutiliza a graça. Paulo diz assim: a graça de Deus para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos os outros, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. E aí Paulo vai falar dos dons, e eu prometo ser rápido, mas eu preciso deixar aqui, porque eu creio que o Senhor vai nos dar dons.
Então entenda que dons são as ferramentas. Dom significa carisma, é o facilitador. Paulo fala de 9 dons que é dado à igreja. Eu creio que muitos de nós aqui já têm esses dons, outros receberão esses dons. O primeiro dom que Paulo fala, que o Espírito de Deus dá, 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar que há diferentes dons, e é o Espírito Santo de Deus que distribui a cada um individualmente, assim como ele deseja, como ele quer. O Senhor quer dar dons à igreja. A Bíblia diz que Jesus foi aos céus e deu dons aos homens. Os dons mudam a nossa história. Paulo disse à igreja de Coríntio: nenhum dom espiritual falta a vocês, que não falte nenhum dom a nós, porque é assim que a igreja se manifestará na terra, mostrando que o Senhor vive e reina. O primeiro dom que Paulo fala é o dom da sabedoria, palavra da sabedoria. Palavra de sabedoria é o primeiro dom. Tiago vai dizer que aquele que tem falta de sabedoria, peça, que o Senhor dá livremente, de boa vontade, a todo aquele que a ele pede. Sabedoria significa sofia, é conhecimento das coisas relativas aos homens, à terra, conhecimento amplo, geral, sobre tudo. Você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa sábia? Ela discute sobre vários assuntos, ela conhece. E a sabedoria, Salomão vai falar em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que a sabedoria na mão direita traz vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Sabedoria preserva a vida. Sabedoria abre portas. Sabedoria traz coisas grandiosas do Senhor. Sabedoria é o que menos a igreja pede, é o que mais a igreja precisa. Nós pedimos bênçãos, nós pedimos a porta aberta, nós pedimos o pão, nós pedimos o imediato, mas esquecemos de pedir aquilo que promoverá todas essas coisas fartamente, que é a sabedoria, e é um dom. Ninguém conquista a sabedoria por si, a sabedoria é Deus quem dá. Por isso que a Bíblia diz que Deus tornou em loucura a sabedoria humana, e a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e foi conveniente ao Senhor salvar o mundo pela loucura da pregação, pegando aqueles que eram loucos e tornando sábios. É por isso que você muitas vezes fica indignado: como assim? Eu me preparei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu estudei, e não é que isso seja ruim, isso é bom, uma pessoa sábia investe nisso, mas isso não é suficiente para dar sabedoria. Sabedoria só quem dá é Deus. Jesus Cristo é a fonte da sabedoria, e Ele quer dar livremente à igreja, e a sabedoria pode mudar a história de pessoas. Eu estava falando com um irmão lá nos Estados Unidos, que foi para lá, como a maioria dos brasileiros vão, sem dinheiro, sem nada, para tentar uma vida nova. Na grande maioria das vezes, uma falência, uma frustração, uma desilusão na terra natal, no Brasil, e vão tentar a vida em outro lugar. E quando chegam lá, se deparam com uma realidade que não é a fantasiosa que a gente fez na cabeça. É um lugar de muito trabalho, de muita dureza, de muita dificuldade também. Um lugar onde você onde você não faz parte da cultura, onde você muitas vezes é desprezado, desvalorizado. Somos cidadãos de terceiro mundo, no primeiro mundo. O brasileiro, em muitos lugares, não é bem visto. E esse irmão foi para lá nessa condição. E quando ele chegou lá, ele pediu ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de sabedoria para vencer nessa terra. Me dá uma ideia, Senhor, só uma ideia, e a minha vida pode mudar. E ele estava falando para mim isso com 6 meses de América. Deus deu uma ideia para ele, e proporcionou que ele conhecesse pessoas que tinham recursos financeiros. E a ideia que ele teve foi uma ideia de pegar casas abandonadas em leilão, comprar, reformar e vender. Parece uma coisa simples, mas ninguém na volta dele tinha pensado nisso. Ele pensou, e ele não tinha um dólar de recursos. Chamou os investidores e disse assim: se vocês acreditarem na minha ideia, eu quero uma cota máxima, as outras cotas de vocês, repartida conforme o investimento de cada um,
e nós vamos começar a fazer esse trabalho. O Deus que dá a ideia é o Deus que promove a ideia e sustenta a ideia. Em um ano, eles movimentaram mais de $1,5 milhão de dólares, com uma ideia. Sabe o que é isso? Sabedoria. Eu já falei isso para a igreja muitas vezes. Agora eu tenho um testemunho para contar, mas eu já disse para a igreja muitas vezes: a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de uma ideia. Uma ideia pode mudar a história da tua família e de gerações que virão depois de você. Uma Sofia. E você sabe quem dá? O Espírito Santo de Deus. E você sabe onde o Espírito Santo está? No meio de nós, procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. E quando Ele encontra, Ele dá dons. E um deles é o da sabedoria. Segundo dom é o dom do conhecimento, que é diferente de sabedoria. Conhecimento fala de gnoses, que trata do conhecimento das coisas de Deus. Como é importante alguém no nosso meio que conhece das coisas de Deus. Pessoas que têm uma palavra de edificação, uma palavra de Bíblia para nós. O dom do conhecimento não pode ser desprezado, é importantíssimo. Nós ouvirmos um conselho da palavra do Senhor, alguém que tem vida com Deus, alguém que tem conhecimento da palavra. Pedro disse: cresçam na graça e cresçam no conhecimento. O Senhor quer dar dons aos homens que tenham habilidade, e a palavra do conhecimento faz parte da visão da nossa igreja, ser uma igreja com pastores e líderes altamente capacitados na palavra de Deus, conhecimento, preparados a qualquer tempo para atenderem às demandas dos membros, auxiliando-os espiritualmente, porque é isso que o conhecimento traz, com sabedoria, porque faz parte também, e sobretudo com amor. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça, sabedoria e conhecimento. Você sabe qual é o terceiro dom? Esse aqui é muito especial, porque pode mudar muita coisa dentro de você. O que o Senhor está nos dando é uma palavra de ensino, de estudo. Guarde isso, isso pode mudar a tua história. O terceiro dom, você sabe qual é? O dom da fé. Fé não se produz, fé se recebe. Às vezes nós dizemos o seguinte: não tem porque não tem fé, faltou fé. É verdade, mas aí a gente coloca de uma forma que a pessoa se sente culpada. Por que eu não tenho fé? Por que eu não creio? Por que eu não consigo? Simples, porque fé é um dom tanto quanto o outro. Você precisa receber, e para receber você precisa pedir. Será que você é capaz aqui de reconhecer que te falta fé para determinadas coisas acontecerem na sua vida? Você é capaz de reconhecer isso? Não é que você duvida de Deus, você duvida que Deus seja capaz de fazer em você. Falta essa fé para que aconteça na sua vida. Mas você tem um mínimo de fé para reconhecer a incredulidade e pedir fé ao Senhor? Se você não tiver fé nenhuma, nós vamos orar por você para que o Senhor te dê um mínimo de fé. Mas se você tem fé para reconhecer a incredulidade, isso já é um grande passo para o Senhor derramar o dom da fé. Jesus disse que sem fé, Hebreus 11:6, Paulo escreve que sem fé é impossível agradar a Deus. Foi pela fé que o mundo foi criado, que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela palavra de fé. Jesus certa vez falou para os discípulos, eles ficaram maravilhados, porque Jesus havia mandado uma figueira secar e ela secou-se. E Jesus disse a eles: se vocês tiverem uma fé e não duvidar no seu coração, do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão não somente a essa figueira para que ela seque, mas também dirão a esse monte: lance-se daqui para o mar, e assim será feito. Certa vez Jesus Cristo chegou para um pai que estava aflito com um filho endemoniado, e Jesus disse, e o pai disse para Jesus: se podes, cura o meu filho. Jesus falou: se podes, tudo é possível ao que crê. Você crê? Ele disse: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O que Jesus deu a ele antes do milagre? Fé. Fé é uma dádiva, fé é um presente, fé é um dom. Fé é algo que o Senhor nos dá. Agora entenda uma coisa: todos os dons que nós já falamos e vamos falar, servem para a edificação da igreja, servem para a promoção do outro, servem para serviço do próximo. Por que Jesus Cristo disse: se você mandar o monte daqui para lá, lançar-se no mar, assim será feito? Por que não acontece?
Porque não tem propósito. Talvez se nós mandarmos um monte sair daqui e ir para o mar, nós vamos causar um tsunami e matar um monte de gente. Porque o dom é para servir, o dom é para auxiliar, o dom é para edificação do próximo. Eu oro para que o Senhor dê muita fé à igreja. E esta fé no meio da igreja vai edificar um ao outro, a igreja vai crescer, porque nós vamos sendo edificados uns pelos outros em fé, servindo uns aos outros em fé, e a fé poderá, meu irmão, realizar coisas extraordinárias, porque a fé é o agente que catalisa o milagre. Mas é um dom. Você não produz fé, você recebe. Talvez você esteja há muito tempo, talvez você aprendeu no evangelho há muito tempo, você precisa ter fé, meu irmão, você precisa ter fé, você precisa ter mais fé, você precisa ter mais fé, e você está lá, como é que eu produzo fé, como é que eu produzo fé, como é que eu produzo fé, quer produzir fé? Senhor, dá-me fé, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É dom, que o Espírito Santo dá. Quarto dom, o dom da cura. Você sabe o que é o dom de cura? São pessoas que são capazes de descontaminar ambientes. A palavra cura aqui trata de sarar alma, de sarar vida. São pessoas que o abraço dela sara, são pessoas que quando elas chegam em determinados ambientes que estão em conflito, em guerra, uma palavra delas descontamina tudo. Você já conheceu pessoas assim? Isso é um dom, meu irmão. É o Espírito que dá. Talvez o lugar onde você viva seja um lugar de muito conflito, um lugar que você faz parte. Que o Senhor te dê o dom da cura, e aonde você chegar, esse dom vai se manifestar e o ambiente vai mudar. Quinto dom, o dom para correr, o dom de operação de milagres. Quem aqui crê em milagres? Quem aqui já viu milagres? Quem já recebeu milagres? Quem espera por um milagre? Você sabia que o mesmo Deus que fez milagres poderosos no passado continua fazendo hoje? Você sabia que tem irmãos no nosso meio que precisam de um milagre na sua saúde, na sua vida? Você sabia que tem pessoas no nosso meio que precisam? É a oração que a gente deve fazer: Senhor, dá-nos esse dom maravilhoso de milagres, para edificação, para serviço, para transformação, para libertação de vidas. A Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os aventais e lenços que ele usava eram colocados sobre os doentes e eles eram curados. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, sabe por quê? O dom de operação de milagres foi dom. Pedro não conseguiu expulsar um demônio nos evangelhos, e na porta do templo em Atos 3, ele diz a um paralítico: eu não tenho prata nem ouro, mas isso que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Porque o Espírito Santo lhe capacitou com o dom, e o Senhor quer capacitar a igreja hoje para realizar grandes milagres na terra, porque isto exaltará a glória do nome do Senhor sobre todos nós. Está na hora da igreja começar a orar por milagres, coisa que não se explica. Nós já vivemos alguns, mas a minha oração é para que isso seja tão natural quanto todos os outros dons. Muitos de nós aqui tem dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dom da cura, mas que seja dado a essa igreja o dom de operar milagres para a glória do nome do Senhor, não para fazer espetáculo disso. Os maiores milagres que Jesus Cristo proporcionou, Ele separou as pessoas da multidão e disse: vai lá e não conta nada para ninguém, que seja essa a igreja que o Senhor levante, que não faça publicidade dos milagres, mas que seja cheia do poder e da autoridade do Espírito Santo. Tem gente no nosso meio que está sofrendo, e nós temos a palavra, o Evangelho, o Espírito Santo, que o Senhor nos dê esse dom, que a gente deseja esse dom. Sexto dom, o dom da profecia. Como a profecia é importante, mas como ela também é perigosa. Paulo diz aos Tessalonicenses: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham todas elas à prova e fiquem com o que é bom. Você sabe o que significa profetizar? Significa você fazer um discurso que emana de uma inspiração divina. Significa você proclamar os propósitos do Senhor, falar em nome do Senhor, seja para admoestar quem está errando, seja para confortar quem está aflito, seja para dar uma revelação a quem precisa de uma luz. Mas significa você dizer: assim te diz o Senhor. Toma muito cuidado com isso, meu irmão.
Tem muita gente dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse coisa nenhuma. O Senhor não tem compromisso com aquilo que a gente diz que Ele disse. O Senhor tem compromisso com aquilo que de fato Ele falou. Mas Ele fala. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias os filhos e as filhas profetizarão. Derramarei do meu espírito sobre os meus servos, e os meus servos e as minhas servas profetizarão. Filhos e filhas profetizarão. O Senhor levantará uma nação e uma geração de profetas. Nós somos esses homens e essas mulheres nesse tempo, que falarão em nome do Senhor, mas aquilo que de fato o Senhor está falando. O dom da profecia, que o Senhor dê esse dom à igreja. Paulo vai escrever o capítulo 14 falando que o dom da profecia é aquele que deve ser buscado prioritariamente. Busquem os dons, especialmente o dom de profecia, porque aquele que profetiza edifica a igreja. Paulo diz: eu prefiro falar 5 palavras que encham a igreja, que edificam a igreja, do que 10.000 numa língua que ninguém entende. Por isso aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Não que a língua não é importante, mas na igreja é importante a profecia, porque a profecia traz encorajamento, consolo e edificação para a igreja. O que está sendo ministrado hoje é uma palavra profética, porque é palavra de Deus. Quando é palavra de Deus é profecia. Quando é profecia, o Senhor cumpre a profecia. Cuidado com esses espetáculos teatrais do assim te diz o Senhor. Tem gente correndo atrás de gente que diz assim te diz o Senhor, e todo um show, toda uma encenação, e Deus não disse nada. Você sabe qual é o dom da profecia? A pregação do evangelho, a pregação da palavra. Essa é a profecia desses dias. Coloca a prova, pega tudo que eu estou pregando para você e coloca a prova. Se for a palavra, é bom, e se é bom, você vai vencer. Se não for, despreza. Que a igreja se levante com esse discernimento, mas que o Senhor levante profetas tementes ao Senhor, que quando dizem assim diz o Senhor, todos param para ouvir, porque sabem que ali procederá uma palavra reta, e não um espetáculo para enganar o outro. Os 2 últimos dons, o falar em línguas e o interpretar línguas. Paulo diz assim: falar línguas é um dom, e é um dom importante, porque é um dom que edifica a si mesmo. Que a igreja comece a buscar mais esse dom de ser o que a gente chama de batizado com o Espírito Santo. Nós somos batizados quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, mas o dom de falar em línguas é importante, porque esse dom, ele traz para nós a edificação do Espírito. Quem fala numa língua edifica o Espírito, e o Espírito fala em mistérios com Deus. É tão importante isso, meu irmão. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo de Deus, com o dom de línguas? Você tem usado, você tem feito, você tem falado? Você sabia que isso é edificação? Dificilmente você vai me ver falando em línguas na igreja. Dificilmente, porque o dom de línguas é um dom para o secreto, para a intimidade. É um dom, quando você fala, você edifica a si mesmo. A não ser que aquele que fala numa língua também ore para que o Senhor dê o dom para interpretar essa língua. Às vezes a gente acha que culto que o Senhor está é aquele culto que tem um monte de gente falando em línguas estranhas e ninguém se entende. E Paulo está dizendo assim: esse tipo de culto, o descrente que entrar no meio de vocês vai achar que vocês são loucos. Eu não proíbo falar em línguas, porém, quando alguém tiver uma língua, ore para que alguém interprete, para que todos sejam edificados. Então eu preciso orar e clamar ao Senhor. Nós precisamos. O Senhor tem levantado homens aqui na igreja, mulheres aqui na igreja, que tem o dom de falar em línguas. Mas o Senhor precisa levantar homens e mulheres aqui na igreja, que alguém se levantar em falar em línguas, alguém ore, se levante e interprete o que está sendo dito. Porque aí todos serão edificados. Essa é a vontade do Senhor, essa é a ordem, essa é a decência, essa é a manifestação dos dons. Porque Deus não é Deus de desordem, Deus é Deus de coisas corretas. Mas nós como igreja precisamos desenvolver esses dons, e eles se desenvolvem a partir do momento que o Senhor nos dá. Se o Senhor já te deu algum desses dons, comece a desenvolver, comece a aperfeiçoar. Se por um acaso você não tem um desses, você deseja, ore, porque o Senhor quer derramar para te usar nessa terra como um instrumento valiosíssimo nas mãos do Senhor. E aí, para fechar, Paulo vai em 1 Coríntios 13,
parece que é um parêntese que não tem nada a ver. Do capítulo 1 ao capítulo 11, repreensão. 12, 14, 15, ele fala dos dons, falar em língua, profecia. E o capítulo 13 surge ali no meio, parece que não tem nexo, parece um parêntese no discurso da carta de Paulo. Ele fala da supremacia do amor. Quem já leu 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei como um sino que soa ou um prato que retine. Em outras palavras, Paulo está dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu tenha o dom de comunicação, ainda que eu seja capaz de me fazer entender nos céus e na terra, se eu não tiver amor, eu serei oco, vazio. Para você entender essa palavra amor, você precisa substituir ela por Deus ou por Jesus. Porque João vai dizer na primeira carta do capítulo 4, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ainda que eu fale, ainda que eu me comunique, ainda que eu tenha muitos dons, ainda que eu tenha a capacidade de me fazer entender, de persuasão sobre as pessoas, se eu não tiver Deus, eu sou oco, eu sou vazio. Porque maior não é aquilo que nós podemos fazer, mais excelente é o que Deus faz em nós, habitando dentro de nós. Aí Paulo diz assim: ainda que eu tenha a palavra da profecia, ele está falando dos dons do capítulo 12, a palavra do conhecimento, todo o conhecimento dos mistérios, ainda que eu tenha uma fé, o dom da fé, capaz de mover montanhas, se eu não tiver Deus, eu nada serei. Porque mais importante do que ter é ser, e nós só somos nele. Você encontra pessoas por aí, meu irmão, que tem mais sabedoria do que crente, que tem mais conhecimento do que crente, que tem até mais fé, porque Deus é Deus de justos e de injustos, faz o sol brilhar sobre todos. Tem mais fé às vezes do que muito crente, porém não tem Deus. E se não tem Deus, não é, porque nós só somos nele. E aí Paulo encerra, e eu encerro aqui também. Paulo diz assim: ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada me valerá. Note que ele fala sobre vazio, sobre existência e sobre aquilo que de fato vale. Por que Paulo está dizendo isso? Porque nós não podemos salvar a nós mesmos. Você encontra pessoas que se dizem ateus e não viram as costas para alguém que tem fome, e repartem aquilo que tem com os pobres, e por isso prosperam, e por isso crescem, porque é uma lei de semeadura na terra. Você vê pessoas que distribuem fortunas, e você vai falar com elas, você fica escandalizado porque não vê Deus dentro delas. Entretanto elas prosperam, porque é um princípio, é um dom que elas têm. Só que Paulo está dizendo: ainda que você dê tudo que você tem aos pobres, seja generoso demais, ainda que você seja capaz de entregar a sua vida em benefício de outro, sem Deus, sem Jesus, de nada valerá. Porque o único caminho, a única verdade, a única vida está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós só somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso guarde isso no teu coração. Paulo termina 1 Coríntios 13 dizendo assim: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Maior é Deus sobre a nossa vida. Maior do que toda a fé, maior do que toda a esperança, maior do que todos os dons, maior do que tudo que Ele pode fazer, maior do que tudo que Ele pode nos dar, é a própria existência dEle em nós. O caminho mais excelente é o caminho de Jesus Cristo habitando dentro de nós, e todas as demais coisas acontecerão e glorificarão o nome do Senhor. Você crê em nome de Jesus nessa palavra? Vamos nos colocar de pé e vamos orar então.